Esse vídeo nós estamos apresentando uma forma de configurarmos o projeto que utiliza JPA em um ambiente JCE, no ambiente desktop. Só para lembrar, nós temos duas formas de fazer essa configuração. Ele no ambiente JCE e ele no ambiente web. Nesse primeiro exemplo, nós vamos ver uma forma de fazer essa configuração em um ambiente JCE, tá certo? Só para a gente poder recordar um pouquinho, nós temos aqui um projeto com a estrutura baseada em uma estrutura e uma arquitetura Maven, tá certo? Com o Maven nós precisamos declarar as dependências que nós vamos utilizar no nosso projeto. Nesse exemplo nós vamos usar o Eclipse Link, tá certo? Como provedor para a implementação do JPA, tá certo? O que a gente precisa observar em termos de configuração? Além dessa dependência, nós precisamos também observar nesse arquivo chamado persistence.xml, ele fica localizado dentro dessa pasta metainfo e, usando dentro da estrutura do Maven, ele fica dentro dessa pasta chamada resources. Dentro desse arquivo persistence.xml, nós vamos configurar três informações básicas. A primeira informação, qual é o provider que nós vamos utilizar, e esse provider a gente precisa ter o cuidado de adicionarmos a dependência no arquivo de configuração, nesse nosso caso no .xml, tá bom? A segunda configuração, nós precisamos adicionar todas as classes, todas as nossas entidades que serão persistidas lá no nosso banco de dados relacional, tá certo? E a terceira informação são as informações de conexão com o banco de dados. Nesse exemplo, nós estamos utilizando o banco de dados Derby, ok? E todas as configurações necessárias, como URL, login, senha, drive, que a gente vai utilizar. E, por fim, nós temos uma última informação que é bastante interessante, que é a opção para, caso o banco de dados, o esquema do banco de dados, ele não exista, qual é a ação que nós vamos executar? Nesse exemplo aqui, caso as tabelas não existam, caso o esquema não exista, nós estamos pedindo para que o provedor faça essa criação de forma automática, ok? Então, nós configuramos o arquivo .xml com as dependências do banco de dados, as dependências do provedor, no nosso arquivo persistence.xml, que fica nessa pasta metainfo. Nós configuramos as informações do provider, as classes. Caso nós tivéssemos aqui mais classes, precisaríamos fazer essa adição também. E, por fim, configuramos as informações do banco de dados. Ok? URL, login, senha, password, driver e qual é a ação que nós vamos realizar junto ao banco de dados, caso as entidades não existam. Aquela nossa classe que nós configuramos no persistence.xml é essa classe pessoa. O que é que essa classe ela tem que identifica que ela é uma entidade? Ela está anotada com @entity. Essa anotação ela faz parte do pacote javax.persistence, tá certo? Essa classe ela precisa implementar serializable, essa interface que permite a serialização dessa nossa entidade. Ela precisa ter um construtor padrão, um construtor default, e aí a gente precisa ter o cuidado de, caso nós adicionamos outro construtor, aí de fato a gente precisa de forma explícita adicionar um construtor sem parâmetros, tá certo? E precisamos também dos métodos gets e dos métodos sets para os nossos atributos. Uma outra informação que também se faz necessária quando nós trabalhamos com uma classe de entidade é fazermos o uso da anotação @id. Por quê? Ao final, essa classe ela vai ser configurada, ela vai ser mapeada para uma tabela de um banco de dados relacional. Em uma tabela de banco de dados relacional, nós precisamos, dentre outras coisas, identificar qual é a coluna que vai possuir a chave primária. E quando nós anotamos esse atributo CPF com @id, nós estamos indicando que lá ao final do processo de mapeamento, a tabela pessoa vai possuir uma coluna com a chave primária e a coluna vai ser a coluna CPF. Para que nós possamos executar esse programa,
nós precisamos fazer uso de uma classe, que é a classe que gerencia o acesso ao banco de dados, seja em um ambiente JCE, seja no ambiente web. Aqui a única diferença é a forma como nós vamos recuperar as instâncias desse Entity Manager, que é essa classe, esse objeto que gerencia esse acesso. Nesse nosso exemplo, nós estamos recuperando ele através de um factory, persistence.createEntityManagerFactory, certo? Essa informação, essa string que nós estamos passando aqui, ela precisa ser possuir o mesmo nome da nossa unidade de persistência, nesse caso, exemplo derb, ok? Esse método, ele nos retorna um Entity Manager Factory, uma fábrica de Entity Manager, e quando nós pedimos para fazer Create Entity Manager, ele retorna para a gente uma instância de um objeto Entity Manager pronto. Aqui nós criamos de forma fictícia um exemplo de uma pessoa que possui CPF 123, o nome Maria e 8 anos de idade. Um outro ponto que é muito importante que nós precisamos observar aqui é o Entity Manager, ele faz o acesso ao banco de dados, mas ele não gerencia as transações. Esse gerenciamento de transações é importante porque caso durante algum passo no processo de persistência ou de atualização ao banco de dados seja necessário fazer um rollback dessa transação, é importante que nós tenhamos um controle de transações próprio, mas o Entity Manager não realiza esse controle. Para isso, a própria especificação ela já traz uma forma de fazermos esse gerenciamento de transação, que é através do método getTransaction. Ele retorna para a gente um Entity Transaction, ok? E todos os métodos que atualizam informações no banco de dados, eles precisam estar dentro de uma transação, seja no JCE, seja no web. A diferença principal nesse caso é que quando nós estamos trabalhando no ambiente web, geralmente nós temos um servidor de aplicação ou um servidor web que vai nos auxiliar nesse processo de iniciar e comitar as transações.